Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 11h05. Bom dia para você sintonizado aqui no CBN Esportes. Estamos chegando pelos 99.1 FM, também no youtube.com/CBN Campinas, nesta segunda-feira, 5 de junho de 2023, com sentimentos distintos. Dia 5 é sempre um bom dia, né? Só que Não, Antônio Lupi. Eu fiz uma enquete aqui, me derrubaram da cadeira. Do quinto dia... Não, mas é porque você falou que aquele dia era o quinto dia útil. Não era, mas o dia 5 é sempre bom. Pra mim era, né? É, né? Fui individualista, né? Você contou... Peço perdão. Você pensou só em você mesmo. Mais um final de semana bravo, hein? Vamos falar uma coisa pra você, não só pelos resultados, mas pelo futebol apresentado por Guarani e Ponte Preta. Que coisa preocupante, vamos dizer assim. Eu acho que o cabelo platinado dos meninos estão cada vez mais pretos, porque a chance de um dos dois subir com esse futebolzinho aí que estão apresentando, pra quem não acompanhou, Antônio Lupi, Carlão de Freitas, Eliel Almeida e Fábio Chaib e Heitor Esmeri fizeram uma aposta que se um dos dois subisse, eles viriam com o cabelo descolorido, à la Roger Guedes. Você entrou nessa também, né? Eu entrei, mas tô com a consciência tranquila. Não, sabe que não vai lograr isso, não vai. né? Tá bom, vai continuar com o cabelo dessa cor. E a gente começa com os principais destaques de hoje. E um dos times que não quer colaborar com essa aposta, com essa promessa, é a Associação Atlética Ponte Preta. Antônio Lupi, bom dia para você. Tudo bem, Rafael Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Ponte Preta foi até Mirassol, perdeu por 1-0, só que o resultado não foi o que mais incomodou o torcedor, e sim a postura da Ponte Preta em campo. Estatísticas da partida: Mirassol 23 chutes, Ponte Preta 2. Nossa senhora. Chutes a gol, 7 do Mirassol, 0 da Ponte Preta. Jesus. Posse de bola, 68% do Mirassol, 32% da Ponte Preta. E a última para encerrar, até porque o programa não tem uma quantidade de horas pra gente falar todas. Passes, 609 do Mirassol, 294 da Ponte Preta. Atuação que deixou o torcedor da Ponte muito preocupado. Tempo para lamentar? Não tem, porque amanhã a Ponte já pega o lanterna da competição, o ABC, no Moisés Lucarelli. Carlão de Freitas, só pelos números já dá para saber, né, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio, bom dia, ouvinte CBN. Cara, foi triste de ver, hein? Em nenhum momento teve reação, os números que o Lupe apresentou aí. Nossa, nenhum chute refletem no gol, o que foi a partida. Mas eu acho que se o problema da Ponte fosse a atuação lá em Mirassol, se o problema da Ponte fosse o técnico Felipe Moreira, cara, isso seria plenamente resolvível. Mais uma vez, não sei se existe, se não existe a gente acaba de inventar esta palavra resolvível. O problema da Ponte é muito mais embaixo, né? O buraco da Ponte é muito mais embaixo. Falta de aviso não foi, e hoje a gente se depara aí, não só na parte técnica, né, na parte do futebol, mas a entidade Ponte Preta passando por um momento seríssimo, um momento gravíssimo, e sem a perspectiva, né, Pio? Qual que é a perspectiva da Ponte Preta? Não sei, tinha uma perspectiva, tinha um norte após a Série A2, com tudo que aconteceu, com todo o envolvimento da torcida, e a comissão técnica fazia parte daquilo. Esse laço foi quebrado e hoje o torcedor se depara com esses números que o Lupe passou, se depara com uma campanha pífia e se depara com um futuro nebuloso. Complicado. E preocupante.
Acho que esse é o termo. E ontem, não muito diferente, Guarani também, preocupante no Brinco de Ouro, hein? Daniel Paulista aprontou no brincão, hein, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. Bom dia, Pio. Um abraço para você, para todo mundo acompanhando aqui o CBN Esportes. Pois é, uma atuação do Guarani muito, muito abaixo do que esperava o torcedor. Tanto que as reações foram de vaias depois da partida. O técnico Bruno Pivetti falou sobre a pressão, a gente vai ouvir a palavra do técnico do Guarani, mas o que ele citou diversas vezes é que ele tem convicção e confiança que esse grupo do Guarani vai reagir. Agenda difícil nessa semana, a começar pelo compromisso contra o Novo Horizontino, depois tem o Vila Nova. 2 jogos fora de casa, daqui a pouco a gente detalha como inicia a semana do Guarani, que terá desfalques nesse próximo compromisso, Pio. Carlão de Freitas, como as coisas mudam, né? Talvez há 2 semanas a gente estava falando sobre o Guarani brigar na parte de cima da tabela. Depois dessas últimas partidas, sei não, viu, Carlão? E contra equipes da parte de baixo, né? O Guarani contra o Sampaio fez ali aquela minutagem interessante no início, massacrou, atropelou em caminho à vitória. Contra a Ponte, por pouco não perde, por um time frágil. Contra a Chapecoense foi um primeiro tempo assombroso, depois cedeu o resultado. Contra o Tombense, o jogo em si foi ruim, talvez no primeiro tempo ali próximo do aceitável, vai. E ontem muito ruim. Muito ruim. Não venha o Bruno Pivetti se apegar aos números, porque os números são frios. Quem não assistiu o jogo e vai pelos números, com certeza, poxa, foi um massacre. Não foi. O Guarani ficou com a bola, mas o Diogo Silva fez 1 ou 2 defesas mais difíceis. Ficou com a bola, mas não aconteceu nada. Preocupante também o futuro do Guarani, a parte técnica do Guarani dentro da Série B do Brasileiro. Final de semana em que os clubes da capital e também o Peixe entraram em campo, mas muito mais pensando na rodada da Libertadores no meio de semana do que qualquer outra coisa, né? O destaque ou os destaques com o Vinícius Moura. O Palmeiras venceu o Curitiba por 3-1 no Allianz Parque e terminou o domingo na 2ª posição do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do líder da competição, o Botafogo, que perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 em Curitiba. Rony marcou 2 vezes na vitória palmeirense. O São Paulo perdeu de virada em Porto Alegre contra o Grêmio. Caleri abriu o placar para o tricolor do Morumbi, mas Cristaldo e Reinaldo viraram para a equipe de Renato Gaúcho ainda no primeiro tempo. O São Paulo perdeu 4 posições na tabela e caiu para o 7º lugar no Brasileirão. Carlão, é chato ser palmeirense. Mas muito chato, cara. Ô, Pio, pontos corridos pontos corridos é barbada. Eu acho que o único que pode assim fazer frente ao Palmeiras é o Flamengo. O resto, e olha que o Flamengo não tá jogando, né? A gente fala assim pela qualidade do elenco. O Botafogo, creio, não vai aguentar a pressão do Palmeiras. O Atlético Mineiro tem lampejos, mas sendo pontos corridos, dificilmente o Palmeiras deixa de conquistar o Campeonato Brasileiro. Estou falando na 9ª rodada, mas é o que me parece. É um time muito forte, é um time muito competitivo, é um elenco robusto, qualificado. O Palmeiras já é questão de poucas rodadas assumir a liderança e a gente enxerga aqui na classificação. O Flamengo é o 9º colocado, né? O Atlético é o 3º colocado, mas passando por altos e baixos. Eu acho que é questão de tempo o Palmeiras assumir a liderança para não perder mais até o final. Sem dúvida nenhuma. E agora, os destaques da nossa enciclopédia esportiva. Fábio Scheibe, com um dos destaques que Antônio Lupi está radiante. Hoje ele gritava na redação como se fosse um gol da Inter de Bebedouro. Como se a Inter tivesse conquistando um título. Isso. Biadade fazendo história, Fábio Scheibe. Bom dia, se era a seleção Fabião. brasileira. Eu cheguei na redação, eu falei, nossa, mas a Inter tá jogando uma hora dessa, segunda-feira. Mas não, era Antônio Lupi gritando por Biadade, Fabião. Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, segunda-feira de história pro tênis nacional. Tenista Biadade faz história e chega às quartas de final de Roland Garros. Nessa segunda, em uma partida de duração de 4 horas, Bia bateu a espanhola Sara Sorribes por 2-1. Biadade, a primeira brasileira a ir tão longe
em um torneio de simples em Grand Slam desde Guga, em 2001. Ela também iguala a lendária Maria Esther Bueno, a última brasileira a chegar nessa fase lá em 1968, viu, Pio? Que coisa maravilhosa. Aliás, ô Júlio Nascimento, eu não consigo entender uma coisa, cara. E você que o conhece tão bem, padrinho de casamento, essas coisas todas, tenta me explicar uma coisa. Tem tanto assunto no programa. O cara é apaixonado por esporte, o cara vive disso, conhece muito e não gosta de tênis, mas não gosta assim, não é que ele só não, ele não gosta, ele acha a coisa mais absurda do mundo. Você tá tirando palavras de minha boca. Ele Tá jogando você contra os tá leões. jogando Ele teve a contra pachorra os de leões. dizer Jogando assim, você ó, aos quando Em nenhum quando momento Bia eu disse que não gosto de tênis. em nenhum Mas momento a forma efusiva que você e Léo Almeida torciam na redação parecia que tava jogando a seleção brasileira. não, Mas e você estava. falou em vários momentos que não gosta de tênis. Não, E eu não quanto- gosto de doce. Não, enquanto a gente comemorava, Julião, ele fazia assim, "Ai, nossa, que legal. O cara não gosta de tênis, Júlio Nascimento. Não, acho que ele mesmo deu a resposta aí, né? Do quão carrancudo está Antônio Lupe, né? Ele não gosta de doce, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo gosta. Então, a gente tem que relevar, a gente tem que entender o momento. Eu vou mandar uma mensagem para a Vanessa, perguntar se está tudo bem. Alguma coisa está acontecendo. Mas assim, hoje era a seleção, cara, em quadra. Meu, é que o tênis, ele demanda mais tempo para você gostar dele, porque Sim. é uma adaptação, é um esporte mais longo. Então, esses esportes que demoram mais, geralmente muitos acabam não pegando tanto gosto assim, como por exemplo o futebol americano, mas com o tempo você acaba entendendo. Só que hoje o enredo foi muito bom desde o começo, porque tivemos um 7-6, que é um jogo muito acirrado, depois uma virada da Bia. Foi um jogo espetacular hoje. Então, para quem não gosta tanto de tênis e conseguiu acompanhar um pouco do jogo de hoje, começou a entender um pouco mais que se dá para vibrar como foi hoje com a Bia Haddad. Mas ele foi cirúrgico de nascimento, mais uma vez. Essa questão da demora do jogo é o que não me apetece. Entendi. Assiste só o final, Lupe. Mas como é que eu assisto? Mas você sabia que eu assistia novela? Eu não gosto muito, mas quando eu assistia novela, eu assistia só o final. Do que você gosta, né, cara? Cara, sabe do que eu gosto? Porra. Eu gosto de viver a vida. Eu gosto de ver as pessoas com um sorriso no rosto. Por exemplo, a Bia ganhou, pô, você tá feliz, Fábio Chaves tá feliz, Pio tá feliz, Eliel tá feliz. O Carlão tá mais ou menos, porque ele também não gosta muito de tênis. Então, assim, eu gosto disso. Não coloque palavras na minha boca. Você gosta de ver os amigos felizes. Eu gosto de ver a população brasileira feliz. Mas eu acho que você, esportivamente, tem a cabeça norte-americana. O norte-americano, ele gosta, apesar que o tênis também é tradicional nos Estados Unidos, mas eu não gosto de futebol americano, o norte-americano ele gosta de muitos pontos, ele não tem muita paciência, tipo, para futebol, soccer, né? Ele não tem paciência pro tênis, como você, assim. Sim, mas ontem, por exemplo, eu tive paciência para assistir o segundo jogo da NBA. Eu assisti, foi muito legal. Aí sim. Boa. Até o terceiro quarto era uma história, e o jogo terminou com uma história totalmente 10 diferente. pontos de Denver Cuiabá Nuggets e Defensa e Miami Heat vai no final da buscar. Copa Sul-Americana. Nossa Mas eu gostei do que o Miami Heat ganhou. Vamos, até para dar um... Mas dar jogo, né? E tem outra, né? Mais tradicional, né? Nesta Sim, decisão. eu não sabia disso, Júlio. É a primeira vez que o Denver chega numa É a primeira decisão. vez que chega na Não final. sabia. E é uma franquia muito antiga, né? Antiga. Eu fiquei surpreso com essa informação. Sempre foi uma franquia de segundo escalão, né? Até porque a conferência é uma conferência muito tradicional, né, Lupe? Então, para você chegar assim, é muito mais difícil. Então, o Denver, ele fez o que aqui no Brasil a gente vê muito pouco, que é um trabalho de formiguinha, né? Sem imediatismo. Então, foi um trabalho de reconstrução, trocando ali as posições para o draft, porque lá nos esportes americanos o draft conta muito, né? Quando você consegue trazer do college, né? São as universidades, um jogador que tem um potencial muito grande, você acaba mudando a história de uma franquia. Então, foi exatamente isso que aconteceu nos últimos anos com o Denver. Foi reestruturando. O Denver era um time de veteranos até 5, 6 temporadas atrás. Hoje é um time muito mais rejuvenescido e tem talvez o melhor pivô atualmente na NBA. Né? E até pegando esse gancho, um time que até alguns anos estava sempre brigando, o San Antonio Spurs, esse ano ele ficou numa das piores colocações. E o que acontece com o draft, ele abriu mão em alguns jogos, tipo assim,
Deixa do jeito Deixa que tá, pra eu porque poder ele tem ter uma primeira a preferência escolha, depois. né? Exatamente, exatamente. O que mais temos, hein, Fábio Scheib, nesta manhã gostosa de segunda-feira? Nesse final de semana, uma lenda do futebol se aposentou, né? Anunciou a aposentadoria. Zlatan Ibrahimovic anunciou a aposentadoria em jogo do Milan. Ele é reconhecido pelos golaços, por toda a história, mas também pelo temperamento forte, né? Personalidade forte. O craque sueco fez 988 jogos na carreira, com 573 gols e 31 títulos, viu, Pio? E no Campeonato Espanhol, o Valladolid, time espanhol que pertence a Ronaldo Fenômeno, só empatou na última rodada e foi rebaixado no Campeonato Espanhol. O time tem Paulo Pesolano, ex-técnico do Cruzeiro, como treinador, e desde 2018, quando o Ronaldo adquiriu a equipe, é o segundo rebaixamento do Valladolid para a segunda divisão espanhola, viu, Pio? Eita, nós, hein, Ronaldo? Que coisa, hein? O Ibra vai ter que entrar agora na fila do INSS, vai ter que depender de aposentadoria, né? Foi bonito, Foi bonito, a homenagem que a torcida do Milan fez. Conseguiu arrancar lágrimas do Ibrahimovic, que era aquela figura emblemática, né? Meio bravão e tal, mas foi emocionante. Oi, Julião. Eu tenho uma pergunta pro Carlão, posso? Deve. Porque eu tenho uma opinião impopular que talvez o Ibra ele seja o jogador com o melhor marketing da história do futebol, porque ele criou essa personalidade, que ele mesmo, ele brinca, né, que ele é um deus. Que eu acho que o Ibra subiu de prateleira muito por essa autoconfiança, pelo marketing. que ele é realmente um jogador espetacular. Que eu tenho dificuldade de colocar o Ibra na prateleira de gênio, porque eu vou ter que colocar o Ibra na mesma prateleira de Ronaldo, de Romário, de Cristiano Ronaldo. Então eu tenho uma certa dificuldade. Mas ele vendeu tão bem essa imagem, Sim. que muita gente coloca, né, Carlão, ele nessa prateleira, né? Eu tô com você. Eu também não coloco ele numa prateleira de Ronaldo, de Romário, desses monstros sagrados. Coloco ele, sim, num papel importante pro futebol mundial. Mas ele é tão marqueteiro. Por que eu falo assim, eu vou usar meu filho como exemplo? Porque meu filho tem 7 anos e ele não entende futebol. Ele vai nessas coisas de redes sociais, o TikTok, e ele fala do Ibra. Fala mais do Ibra do que do Ronaldo Fenômeno. Né? E não tem nem comparação o que foi para o futebol Fenômeno e o Ibrahimovic. Eu acho que vai muito na esteira do que o Júlio falou. O que ajuda o marketing dele são os gols bonitos. Ele fez muito gol bonito. Nossa, Isso Aquele malucos, de bicicleta né? de fora da área. Isso sim, é absurdo. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que foi um marketing bem feito, né? Que transformou o Ibra, assim, talvez até mais do que ele foi, né? Participe através do 991869070, DDD é o 19, é o nosso WhatsApp, ou então no chat no youtube.com/CBN Campinas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Quero terminar a abertura com a mensagem que chegou aqui no WhatsApp. Tá tranquilo. Vai no seu tempo. Tranquilo, irmão. Que é o seguinte, o comentário. Parabéns ao comentário do Tigrão após o jogo da Ponte. Deveria reunir o elenco e pôr o comentário para a equipe ouvir. Parabéns ao comentário do Tigrão. Ih, rapaz. Após o jogo da Ponte Preta, o técnico deveria reunir o elenco Ponte Pretano e colocar o comentário que o Tigrão fez para a equipe ouvir. Acorda, macaca! Tem alguma coisa errada que não tá certa aí. Tem alguma coisa... Erraram o número. Erraram o número. Não, Ailton... deixa ele mandar mensagem. É o outro número esse aqui, eu vou mandar pra você. Você sabe qual que é? Não tem. Não tem, né? É um outro que eu vou descobrir aqui o WhatsApp, você manda lá. A gente já volta. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa,
Ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h24, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, boa semana, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa. Ótima semana para todo mundo. Vamos falar da região central. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, motorista perde tempo na chegada à Avenida Moraes Salles. Pela Avenida Moraes Salles, há excesso de veículos na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Barão de Jaguara, sentido Nova Campinas, pelas duas pistas, e no sentido centro, ali do viaduto Laurão até a Rua Itu. Pela Rua Irmã Serafina, trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. A Leroy Merlin tem as melhores ofertas em pisos e porcelanatos para tirar o projeto do papel e renovar sua casa. Visite hoje nossa loja e aproveite! CBN Esportes Campinas. 11h25. Vamos com informações dos clubes da capital. Vinícius Moura tá chegando porque essa semana tem decisões pela Libertadores da América. Vai, Vinícius. O Palmeiras contou com uma surpresa em sua formação inicial para enfrentar o Curitiba no Allianz Parque. O meia Luiz Guilherme, de 17 anos, foi escolhido como substituto de Rafael Veiga. Foi a primeira partida de Luiz Guilherme como titular no Palmeiras. O Alviverde saiu na frente com Arthur, após cruzamento de Piquerez, aos 29 minutos do primeiro tempo. 4 minutos depois, cruzamento de Mike, gol de cabeça de Rony. Na segunda etapa, Rony marcou após um contra-ataque puxado por Dudu. O Coritiba descontou com Aleph Manga, em falha do goleiro palmeirense Everton. Ao final do jogo, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, levou o terceiro cartão amarelo por reclamação, o que o torna um desfalque para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo. O técnico palmeirense Abel Ferreira explicou que a opção por Luiz Guilherme tem a ver com a característica de jogo dele e do Rafael Veiga. Abel Ferreira também enalteceu a forma como o time dele encarou o duelo contra o Coritiba. São um tipo de jogos que mete à prova o caráter da nossa equipa, a seriedade. Era um jogo que era fundamental ser sério e jogar simples. Às vezes há a tendência de facilitar contra equipas no qual o Palmeiras é claramente superior. O São Paulo saiu na frente contra o Grêmio na Arena Grêmio em Porto Alegre. Caio Paulista arrancou pela esquerda e cruzou para Jonathan Caleri, que tocou de cabeça para abrir o placar aos 14 do primeiro tempo. O Grêmio conseguiu a virada ainda na etapa inicial. Franco Cristaldo empatou aos 30 em cobrança de pênalti e aos 38, o lateral esquerdo Reinaldo, ex-São Paulo, finalizou na área após passe de Luizito Soares. O São Paulo teve mais a bola no segundo tempo e criou 2 grandes ocasiões de gol. A última delas já no acréscimo, com Luciano, que surgiu livre na área e bateu para fora. Final, Grêmio 2, São Paulo 1. Foi a segunda derrota seguida do tricolor com o técnico Dorival Júnior. O treinador escolheu por uma formação com 3 zagueiros, repetindo o mesmo sistema tático do adversário. É natural que nós sempre teremos coisas para melhorarmos. Nós tivemos um segundo tempo muito bom, segundo tempo dentro das nossas condições, com os mesmos 3 zagueiros. Então, é para vocês verem que aquele desequilíbrio de 15, 20 minutos do primeiro tempo talvez tenha nos custado aí o resultado. O Santos volta a campo amanhã na Vila Belmiro contra o Newell's Old Boys pela Sul-Americana. O Corinthians jogará na quarta-feira em Quito contra o Independiente del Valle pela Libertadores. De São Paulo, Vinícius Moura. Bom, Carlão, a gente passou e já falou aí a respeito do Palmeiras. O São Paulo tá mais ou menos naquela história de há 2 semanas a gente falava de um São Paulo. Hoje a coisa deu uma mudada. Mudou, boa, né? Carlão. Mudou. Nossa. A maneira como o time perdeu na Copa do Brasil, se classificou, mas perdeu para o Sport numa classificação que estava encaminhada e ela foi colocada em risco. No final deu tudo certo.
E ontem não foi bem, né? Vencia o Grêmio por 1-0, mas depois acabou cedendo o resultado. E é o primeiro momento assim de uma instabilidade, né? De uma situação ruim aí, contrário ao que vinha acontecendo, o Dorival tocando bem o trabalho. Mas também tem uma coisa, né, Pio? Perder pro Grêmio na Arena é algo que está dentro. O que não estava dentro do planejamento era o sufoco que o São Paulo passou na Copa do Brasil. Mas de qualquer maneira, já é hora de rever aí algumas situações para o São Paulo voltar a jogar bem e vencer. Corinthians não adianta nada, uma classificação histórica na Copa do Brasil e ser rebaixado na Série A, né, Carlão? Aí fica ruim, né? Pelo amor, né? Fica ruim, também desperdiçou chances, desperdiçou pênalti também contra o América. Tá certo que mentalmente a equipe ainda estava naquela coisa, aquele jogo contra o Atlético Mineiro e Copa Libertadores, um calendário maluco, mas voltou ali a flertar com o Z4, né? Nesse momento o Corinthians aparece na 16ª colocação, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Perigo. Tem 8 pontos ganhos e perdeu para um América que até então tinha 4 pontos no campeonato. Direto. Exatamente, o América dá aquela subidinha na classificação. E o nosso querido Peixe fica no empate com o Internacional na Vila Belmiro. O que não é um resultado anormal, né? Um empate, o Santos vem aí nesse processo de reconstrução, tenta aí a permanência do Soteldo, que é difícil, né? Financeiramente é quase que inviável, mas o Santos vai tentar. E em termos de resultado, tá ali ainda, né? Em posição de zona de Copa Sul-Americana. O importante é ficar o mais longe possível da zona do rebaixamento, até porque o Santos não tem um time confiável. É isso. Ô, Antônio Lupe. Pois não. 19, anota aí. 19 9 7102 1493. Anotado. 19 9 7102 1493. Já passa para ele. É o WhatsApp do Tigrão. A gente já volta, repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de junho de 2023. O presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniram mais cedo no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro durou 1 hora. Na semana passada, Lira afirmou que o governo precisava ajustar a articulação política ou sofreria mais derrotas no Congresso. A reunião foi a primeira presencial entre os dois, desde a sequência de resultados ruins colhidos pelo Executivo em votações, principalmente na Câmara. O coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, afirmou à CBN que uma das novidades do texto é a proposta de cashback, sistema que devolve os impostos aos contribuintes. Ele também disse que a simplificação da carga de tributos pode gerar segurança jurídica, crescimento econômico e aumento da renda per capita de até R$ 500 por mês. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião hoje com o grupo de trabalho da reforma tributária. 5 presentes dos Emirados Árabes Unidos, recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, estão na mira da Polícia Federal. Assim como as joias da Arábia Saudita, as peças foram incorporadas ao acervo privado do ex-mandatário e chamaram a atenção dos investigadores que pediram mais informações sobre os itens. As 5 peças são um relógio de mesa cravejado de diamantes, esmeraldas e rubis, 3 esculturas, incluindo uma de ouro, prata e diamantes, e um incensário de madeira dourada. Os conjuntos foram destinados a Bolsonaro em 2 viagens diferentes aos Emirados Árabes, feitas em novembro de 2021 e outubro de 2019. Os valores dos itens não foram registrados pela Presidência da República. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold,
Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h34 de volta com o CBN Esportes Campinas e agora pra gente bater um papo com esse cara que é um baita de um profissional, mas também amigo nosso, gosta de sofrer também, viu, Carlão? Gosta de raça negra. Assim, isso, gosta de raça negra. Aquelas músicas. Aquelas sofrida, principalmente de final de semana. Ele sofre, que é uma barbaridade. Às vezes. Que coisa, né? Às vezes comemora, mas na maioria das vezes dá uma sofrida. Doutor João Felipe Aitioli, bom dia, doutor. Prazer recebê-lo aqui no CBN Esportes. Bom dia, Pio, Carlão, Lupa. Um prazer falar com vocês novamente. Doutor, a gente prometeu na sexta-feira aqui para o nosso ouvinte, e já te agradecendo imediatamente a sua resposta, né? Já combinando essa participação, porque nos chamou a atenção e chamou muita atenção também dos nossos ouvintes, né? Foi o principal assunto aqui no CBN Esportes na sexta-feira sobre a punição imposta a Eduardo Bauerman, apenas 12 partidas, e há quem diga ainda que vem recurso por aí, talvez nem isso o Bauerman tenha que cumprir, aquela história de que, mas é porque no fim das contas ele acabou não fazendo o que ele tinha combinado com os apostadores, aquela história toda. Para vocês, juridicamente falando, chamou a atenção também essa punição, doutor? Então, Pio, eu até tenho comentado sobre isso, eu tenho mantido uma posição coerente desde o princípio. Desde que começou a aparecer essas questões das denúncias, principalmente aquelas mais escancaradas, mais claras das participações dos atletas ou que intencionaram participar, eu defendi e continuo defendendo que deva haver o banimento. No caso específico do Bauerman, me chamou muito a atenção ter sido desqualificada a denúncia para conduta antiética no esporte, justamente porque ele não teria atingido o objetivo, teve que devolver, pagar para os criminosos, mas isso tem um aspecto tem uma importância, na verdade, para a esfera criminal e, eventualmente, para a esfera civil. Mas para a esfera desportiva, pouco importa se ele conseguiu ou não atingir o objetivo dele, que era prejudicar o time em benefício dos criminosos. Então, a partir do momento que ele age de uma forma a tentar conseguir aquela conduta, que ele consegue, só que no momento errado do jogo, porque ele não sabia que a expulsão após o término do jogo não computaria para os fins da aposta, isso, a meu ver, no meu entendimento, não é suficiente para elidir a responsabilidade dele. Ele estava intencionado em ser expulso sem qualquer motivo, em benefício de terceiro e em benefício financeiro ilícito dele próprio. Então, com isso, não é só a ética desportiva, né? Vai muito além disso. E também causa estranheza porque o STJD, em 2021, puniu o Zelov, que foi centroavante do Santos, está no Brasiliense, a mais de 300 dias de suspensão, porque ele ofendeu o árbitro e cuspiu na direção dele. Então, não tem... a pena, ela não é proporcional ao aspecto educativo que a pena exigiria. É difícil, Lupe, a gente fazer comparativos, né? Mas é o que o doutor João Felipe disse. Existem algumas situações que você vê uma punição muito grande e essa realmente continua chamando muita atenção. É verdade. E até pegando esse gancho, o doutor, a gente também viu algumas penas
duras, como a do Romário, até mesmo de outros atletas que pegaram um gancho maior. O Romário foi banido do esporte. Esse julgamento que aconteceu recentemente, ele já é o julgamento definitivo, até mesmo dessa questão do Bauerman, ou ele pode ter aí um novo capítulo, um novo julgamento de algum relator que não entende ou não concorda com a punição que foi aplicada, independente do caso, o banimento do Romário ou esses 12 jogos do Bauerman? A todos eles têm o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, todos eles podem recorrer da decisão. Apesar deles recorrerem para o STJD, e foi o STJD quem julgou eles foram julgados pelas comissões, então seria o equivalente à primeira instância. Agora eles podem recorrer ao pleno do STJD e nada impede, dependendo do resultado, que eles recorram para o Tribunal Internacional do Esporte, também para recorrer das decisões proferidas aqui no Brasil. Júlio Nascimento, tá com a gente, doutor João Felipe Artioli. Um abraço pro doutor João, há muito tempo não conversamos, né? Saudações aí para esse grande amigo, sou muito fã do doutor João. Doutor, uma dúvida que pintou, né, nessas últimas semanas, o Diego Porfírio foi citado em uma das conversas, né, que foram anexadas aí a todo o processo, e o jogador do Guarani acabou fazendo um acordo com o Ministério Público. E como é que funciona isso, né? Porque muitas vezes fica para o torcedor a dúvida, esse acordo diretamente inocenta o jogador, quando é possível fazer o acordo, quando não? Daria para explicar essa situação ou ela é muito específica? Bom dia, Júlio. A recíproca é verdadeira. Dá para explicar. Na verdade, esse acordo, assim como outros, como o Nino Paraíba, que jogou aqui na Ponte Preta também, é para não persecução penal. Ou seja, esse acordo é de uma forma bem simples. Eu vou contar tudo o que eu sei, mas eu não vou responder criminalmente por isso. Tá? Então, essa a lógica quando se tem um acordo com o Ministério Público. Agora, fazer esse acordo não implica em absolvição, muito pelo contrário. Implica em confissão daquilo que praticou e, apesar de, dependendo dos crimes, dependendo da situação, não haver a persecução penal, não haver uma condenação penal para a pessoa, isso não tira o fato de que ela possa responder e ser condenada na esfera desportiva e também na esfera civil, que muita gente esquece, mas o clube é prejudicado, apostadores foram prejudicados, as casas de apostas foram prejudicadas, existe um vínculo muito íntimo e particular do jogador com o clube e os patrocinadores, e isso pode ter outras repercussões, assim como também com torcedores e afins. Então, é muito mais amplo. No caso, quando há a delação e essa colaboração da parte para não ter qualquer outro prejuízo criminal, é somente nessa esfera e para não ter qualquer condenação criminal. Esses atletas respondem desportivamente e criminalmente também, doutor? Desportivamente, criminalmente e civilmente, Pio. São pelo menos em três frentes, além das implicações que tem no direito do trabalho, né? Com a possibilidade da rescisão do contrato de trabalho por justa causa, porque apesar de, não, nesse momento principalmente, não só considerando aqueles que aceitaram fazer delação, mas aqueles que são citados e comprovadamente pela investigação tiveram envolvimento direto com essa associação criminosa, com a máfia das apostas, agiram com improbidade de conduta. E isso permite que o clube também rescinda o contrato por justa causa, porque o jogador não vai ter direito a nada. Então, seriam 4 frentes distintas que os jogadores estão envolvidos, que eles, por conta de um único ato praticado por eles. Ô, doutor João Felipe, só mais uma dúvida, e é bom conversar com o doutor João, porque ele responde de forma jurídica, mas com termos que a gente acaba entendendo, né? Muitos atletas estavam nesse esquema e fazendo parte de um clube. Eu vou pegar só um exemplo aqui. O Moraes, que agora ele era do Atlético, estava no Juventude, né? Tem um outro atleta que agora me fugiu o nome, o Boia, acho que é Boia, que também foi punido, pegou uma pena grande, estava no Juventude também. Sampaio Corrêa, se não me engano, tinham vários jogadores que participaram e estavam na equipe lá de São Luís do Maranhão. Qual a medida, além da rescisão de contrato, os clubes podem acionar esses atletas na justiça também, entendendo que o exemplo do Juventude estava na Série A, caiu para a Série B, houve um prejuízo financeiro para o clube. É claro que
Não sei se essa questão dos cartões, se isso mudaria alguma coisa dentro de campo. Mas os clubes também podem entrar com um processo contra esses jogadores? Bom, Lupe, podem, assim como também profissionais do clube. Quantos empregos não custaram por ausência de rendimento do clube, que o profissional que trabalhava lá não tinha como controlar, que aquela falta de rendimento ou aquelas condutas que estavam acontecendo em campo, na verdade não era mero acaso, era uma atuação dolosa de alguns atletas. É claro que medir, por exemplo, o Juventude, que os atos, por exemplo, do Paulo Miranda repercutiram diretamente para o rebaixamento, é um tanto quanto complexo fazer essa pergunta. Opa, tivemos um travamento na conexão do Dr. João Felipe Artioli, que já vai refazer a conexão já para a gente já encerrar, né, a nossa entrevista, porque eu também, é muito complicado quando o pessoal diz o seguinte, né, Carlão? Mas a atitude do Bauerman, do Boia, do Romário, do Porfírio, de tantos outros citados, eles não interferiram diretamente no resultado. Como não? Interfere sim, interfere no rendimento claro que interfere. Por exemplo, você toma um cartão com 2 minutos de jogo, você tá interferindo. Claro. Você é um jogador com cartão amarelo e um outro tipo de jogador sem cartão. E aí e aí o técnico tem que mexer na forma com que os volantes vão proteger o zagueiro, porque senão ele pode ficar... Qualquer situação dentro de campo, ela tem interferência no resultado. Então não tem essa não. E sem contar que é feita, tipo, toda uma atmosfera, o jogador ele vai para um bom hotel, ele fica concentrado, ele fica focado, ele entra no jogo preocupado em tomar um cartão, não em ganhar um jogo. Isso, não, ele tá preocupado em outra situação. Doutor João Felipe, tá de volta, tava no fim da sua resposta, doutor. Retomando, e pegando o gancho do que o Lupe e o Carlão acabaram de falar também, se o jogador ele não atuou de forma direta para o rebaixamento, o contexto acaba ajudando. Numa partida que o clube está empatando em 1-1, ou está ganhando de 1-0 e acaba empatando por conta de um pênalti cometido. Esse pênalti derrubou o clube? Não, mas muitas vezes esse 1 ponto faz falta, e quantos campeonatos um clube é rebaixado por 1 ponto de diferença do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Fora o que interfere em todo o contexto do time. Uma expulsão. Aí, vamos pegar o exemplo do Bauerman de novo. Mas a expulsão foi depois que acabou o jogo. Mas ele foi expulso e o técnico não pôde utilizá-lo. O treino é diferente, as condutas são diferentes, porque o jogador está suspenso. E dependendo do gancho e de quantas vezes é expulso, é mais de uma partida. Então o prejuízo acaba sendo maior. No direito civil existem diversas teses para que se possa cobrar alguma indenização de dano moral ou de dano material. Uma delas é a perda de uma chance. Ainda que esses atletas possam não ter contribuído diretamente para o rebaixamento, eles contribuíram de forma dolosa para que o rebaixamento se potencializasse. Então isso tirou do Juventude a oportunidade de brigar pela permanência na primeira divisão. Ainda que não tenha sido diretamente a causa do rebaixamento, isso afetou o trabalho do Juventude de permanência. Então seria possível. E como eu disse, assim como os profissionais que trabalharam, diretores de futebol, membros de comissão técnica, perderam o emprego, muitas vezes, por conta dessas condutas. E isso acaba ensejando essa responsabilidade civil que, com certeza, esses jogadores sequer pensaram que eles teriam. Doutor João Felipe Artioli, advogado, especialista em direito desportivo. Obrigado mais uma vez, doutor. A gente vai se falando. É sempre um prazer falar com vocês. Uma ótima semana. Valeu, 11h48, intervalo, a gente já volta para falar da dupla campineira. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa,
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 11h50, Antônio Lupe, 15ª colocação, 10 pontos ganhos, a Macaca a 2 pontos da zona da degola, Lupe. Rapidamente um recorte que desde quando a Ponte voltou à Série B do Campeonato Brasileiro, foi em 2018, a Ponte ela faz a terceira pior campanha no seu retrospecto, né? São 10 pontos, ela está na 15ª colocação. Ano passado ela estava na vice-lanterna, né? 19ª colocada com 9 pontos. E em 2021 ela estava na 17ª colocação, uma melhor, só que com 8 pontos. Então, assim, aí em 2020, terceira colocada com 18, 2019, segunda colocada com 19 pontos, em 2018, 11ª colocada com 14 pontos. Um pequeno recorte das campanhas da Ponte Preta após 10 jogos disputados na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o que preocupa, Rafael, é a atuação da equipe. É o que a Ponte vem produzindo, principalmente nessa última partida contra o Mirassol. Na abertura disse aqui as estatísticas, números abaixo do que um time pode fazer para conquistar até mesmo um empate, que seria um resultado ok para a Ponte Preta, já que nos próximos 2 jogos ela tem 2 partidas em casa. Amanhã contra o ABC de Natal, que é o lanterna da competição, com apenas 4 pontos ganhos. E no domingo, às 11 horas da manhã, no Majestoso, joga novamente contra o Sport, que faz uma campanha de reação, inclusive já começa a brigar nas primeiras colocações da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é uma questão de alerta, de preocupação e que deixa o torcedor da Alvinegra preocupado. Para o jogo de amanhã contra o ABC, desfalques por cartões, a Ponte lidera aí o ranking de cartões amarelos e, consequentemente, esses cartões vão prejudicando o técnico Felipe Moreira na manutenção da equipe. Elvis tá fora, recebeu o 3º cartão amarelo. Mailton será reavaliado porque saiu com 5 minutos de jogo após entrar na partida por conta de um problema muscular. Em compensação, notícia boa, a dupla de zaga titular da Ponte volta a ficar à disposição. Fábio Sanches e o Matheus Silva, que foram desfalques na derrota lá na cidade de Mirassol, Pio. Bom, Carlão, você tem alguma receita para que a Ponte consiga mudar esse cenário? Difícil, Pio. Dentro de campo, com qualidade. Como que ela conseguiu ano passado mudar o cenário, que era um cenário ruim? Com qualidade. Veio o Elvis e ela tinha o Luca à frente. 2 jogadores acima até de uma Série B, principalmente o Luca. E com esses 2, os meninos que se encaixaram bem, Leonardo, Amaral e o Alisson, né? A Ponte nesse conjunto conseguiu se dar bem e por pouco chegou até a flertar com acesso ou uma briga ali pelo G4 em algum momento, muito timidamente, mas isso aconteceu. Então dentro de campo só com qualidade. Mas o problema da Ponte não é, eu não tenho, até nós conversávamos aqui offline, né? Eu não acho assim que o maior problema da Ponte é o Felipe Moreira. Eu vou colocar o Felipe Moreira na cruz e você é o culpado, você é o técnico fraco, você vai levar a Ponte para o rebaixamento? Não. O problema da Ponte é todo o contexto e é a administração do seu Marco Antônio Eberlin. Ele fica bravo, ele fica ressentido, fica pé da vida, mas a Ponte não pode ser administrada da maneira como ela está sendo. O Marquinho ele faz uma administração vingativa. Ele faz uma administração vingativa. De quem que ele quer se vingar? De quem é pró-Sérgio, de quem é contra Felipe Moreira.
Eu já vi, e a gente conhece, Antônio Lupe, pessoas criticando o trabalho do Felipe Moreira e sendo intimidadas ali na nossa frente, nas cadeiras cativas. Então, é uma administração de cabresto, é uma administração de um cara ressentido, é uma administração que ele faz para amigos, apenas então somente, resgatou pessoas que já estavam em desuso em termos de futebol na Ponte Preta, teve chances de recuperar com o Alisson, perdeu o Alisson, que era um ativo do clube, perdeu o Alisson, teve outra chance de recuperar com o Hélio dos Anjos. Por vaidade, o Hélio dos Anjos foi embora, ele fazia parte do processo, era um cara importante nesse processo de crescimento, a torcida vinha junto. Aí o que ele faz? Ele manda o Hélio dos Anjos embora, por vaidade, por não ter sido aplaudido na final contra o Novo Horizontino, ele nunca vai ser aplaudido pela torcida da Ponte, pelos verdadeiros ponte-pretanos. Aí ele traz Felipe Moreira, que tem uma rejeição monstruosa por parte da torcida, resgata pessoas que têm um passado maravilhoso pela Ponte, mas hoje não dá mais. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe lá no dia a dia da Ponte Preta pessoas que já deram a sua contribuição. Hoje não dá, o futebol se tornou profissional. Então é uma administração de vingança, uma administração no cabresto. E como que a Ponte vai assim? Não vai, Pio, não vai, não tem jeito. Então tudo que acontece lá em cima, ela reflete embaixo. Então acho que o Felipe Moreira tem a sua culpa? Tem sim, senhor. Morro de amores por ele? Não morro de amores, mas o principal culpado de todo esse processo é essa administração vingativa ditatorial do seu Marco Antônio Berlim. É isso. 11h55, Júlio Nascimento, do outro lado da cidade, como diria Guilherme Santiago. Boa. Nossa, pra acalmar, né? Pra dar aquela, né, Carlão? Nada como um Guilherme Santiago. Nossa senhora. Segunda-feira, uma hora dessa, ainda não. Pelo amor, se bem que tem Vasco e Flamengo. É verdade. Puta merda. A gente recebeu muita mensagem durante a transmissão de torcedor já impaciente com Bruno Pivetti, Júlio Nascimento. Pois é, e não se trata de fumaça não, né? É uma cultura da torcida brasileira, né? De muitas vezes ter impaciência, mesmo quando um trabalho é promissor, e acontece isso com o Bruno Pivetti. O time foi da confiança à desconfiança em algumas rodadas. O Guarani perde pela primeira vez no Brinco, na Série B, nessa temporada, e são 4 partidas sem vitória, né, Pio? Mas o que mais irritou o torcedor foi o comportamento do Guarani dentro de campo. Na entrevista coletiva, Adriano Almeida fez uma pergunta muito pertinente sobre como o Bruno Pivetti enxerga essa pressão da torcida depois de 10 rodadas, e ele respondeu assim. Em relação à pressão, instabilidade, isso é absolutamente normal no futebol. Nós temos que ter serenidade. Eu não tive euforia nenhuma, e vocês acompanham aí as minhas coletivas quando nós tivemos 3 vitórias consecutivas. Pelo contrário, eu busco fincar o meu pé sempre no chão e sei da minha capacidade, da qualidade do grupo, e nós temos totais condições de reverter essa situação. Algum ajuste ali que nós precisamos fazer em termos táticos, técnicos, para que nós possamos concretizar a jogada da melhor maneira, continuar com humildade na hora de defender, que nós temos uma tendência muito positiva em relação aos próximos jogos. Então a pressão é algo que não me preocupa, eu encaro com muita serenidade, tendo ainda mais afinco no nosso dia a dia de trabalho. Nós temos uma conduta, nós temos uma maneira de proceder, e não é uma mera instabilidade que vai nos tirar dos trilhos, pelo contrário, essa é a hora de ter ainda mais convicção e principalmente a sabedoria, que nós temos um grande grupo de jogadores que vão, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande Série B. Ele repetiu muito isso, viu, Pio? Sobre uma mera instabilidade ou um momento de oscilação que é comum. Bruno Pivetti está tentando passar um recado para a torcida do Guarani, que o conceito de jogo do Guarani vai prosperar no campeonato e que o time está passando por um momento instável, mas que está trabalhando para melhorar isso. E a agenda do Guarani é muito complicada, né? Tem aí o Novo Horizontino pela frente, depois o Vila Nova e depois mais 3 adversários que estão brigando por G4. Então, ao mesmo tempo que é um nível de dificuldade maior, o Guarani tem aí, se ainda quiser colocar o seu objetivo como um objetivo de acesso, adversários diretos nas próximas rodadas, Pio.
Preocupante também, né, Carlão? Preocupante também, o Guarani não jogou bem ontem. É claro que na entrevista coletiva o Bruno Pivetti ele vai para se defender, então ele usa os números, e os números foram altamente positivos para o Guarani, mas os números não refletem o que foi o jogo. O Guarani teve posse, teve volume, mas não teve a competência de furar o bloqueio imposto pelo técnico Daniel Paulista. Teve a chance de fazer uma mudança no intervalo, abrir mão de um volante, colocar um jogador de drible e tal. Ele não fez, né? Ele demorou para fazer a alteração que era ali prudente naquele momento, e o CRB com um esquema bem cauteloso, mas dentro da proposta que era interessante para o Daniel Paulista, foi merecedor, e o Guarani não teve a competência. Outra coisa, Regis caiu de produção, o Guarani precisa do Regis porque ele é diferenciado, ele caiu de produção faz tempo, lembra, até no derby, não gostei você colocou ele como o pior em campo, sabe? Por que a gente cobra dele? Porque ele tem condições para dar, e ele caiu de produção, e em o Regis caindo, o time despenca também, porque ele é o cara do time. O Guarani tá mal, o Guarani não tá jogando bem. Ô, Fábio Jaime, responda pro Rodrigo Delboni lá de Valinhos, porque eu não quero responder para o Rodrigo Delboni. Se o Vasco ganhar hoje contra o Flamengo, joga o Corinthians pra zona de rebaixamento, não feliz em estar quase campeão, o Rodrigo Delboni quer saber, Fábio Jaime. Exatamente, Rafael Pio. O Vasco chegaria a 9 pontos. O Corinthians tem 8, é o 16º, como você disse, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento. Com a vitória vascaína hoje no clássico das 8 horas da noite no Maracanã, o Vasco empurraria sim o Corinthians para a zona de rebaixamento na 9ª rodada do Brasileirão. Ô, Rodrigo Delboni, tudo que a gente deseja para o outro se volta contra a gente. É que nesse caso acho que não, né, Lupe? Não dá, né? Não vai lograr isso. Tá bom. Mas, enfim. Não tem problema. Você gostou da vitória do Miami ontem? Gostei. Acompanhou o jogo até o fim? Até o fim. Até o fim, tá. E não gosta de tênis? Não é que eu não gosto de tênis. Eu não tenho o costume de acompanhar o tênis. Fiquei extremamente feliz com a Bia. Espero que ela seja campeã. Mas assim eu não vou parar pra ver. Nem a final. Nem a final. Tá bom. Desculpa se alguém tá magoado. Você tem direito. A gente ia fazer um churrasco pra acompanhar o jogo da Bia, nem vamos mais. É de manhã, é igual a Copa lá no Japão, de manhã. Tchau, Lupe, Fabião, Júlio, Carlão. Às 4 tem Arena CBN com Eliel Almeida. Tchau. CBN Esportes Campinas.